Mariana Conte, uma guerreira vereadora da cidade de Campinas, que está ali há muitos anos representando o PSOL, na segunda maior cidade do estado, numa luta que é dura. Vai lá, Mariana. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu quero saudar toda a militância do PSOL, militância do MTST, saudar a Luana, a Débora, a Mulherada Preta, representando, liderando na Semana do Dia Internacional de Luta das Mulheres, onde a mulherada ocupou a rua em várias cidades do país para dizer fora Bolsonaro, machista, misógino, assassino. E nessa semana nós conseguimos derrubar o veto por meio da nossa bancada federal, o veto que Bolsonaro tinha imposto com relação à distribuição de absorventes para garantir dignidade menstrual para muitas mulheres que não estão podendo comprar absorvente porque estão passando fome. E também nessa semana, liderada aí por Mônica Seixas e a bancada estadual do PSOL, nós apresentamos o pedido de cassação do Mamãe Falei, aquele misógino que fingiu, foi para a Ucrânia fingir fazer solidariedade, mas para praticar turismo sexual num povo que está em guerra. E eu queria começar a falar sobre a guerra, porque enquanto os imperialismos estão disputando, seja o imperialismo estadunidense ou a extrema-direita de Putin, estão disputando a guerra dos mesquinhos, o povo ucraniano está sofrendo, e isso está impondo uma situação de miséria e agravamento da situação de fome aqui no nosso país também. Porque o aumento do preço dos combustíveis diz respeito a uma política de Bolsonaro que atrela o preço dos combustíveis ao dólar, e o preço do barril em dólar está subindo por conta da guerra. Então a solidariedade, o pacifismo, a solidariedade em relação contra a guerra também é uma necessidade do nosso povo que está passando fome e que está sofrendo o desgaste do aumento dos combustíveis. Eu queria começar por aí, porque eu acredito que, quero fazer coro com Guilherme, com Mônica, que a gente precisa revolucionar esse país. E para revolucionar esse país, a gente precisa fazer mais do que distribuição de renda. A gente precisa fazer restituição de riqueza, porque quem gera riqueza nesse país é o povo pobre, trabalhador, são as mulheres. E essa riqueza que é gerada pelo trabalho cotidiano desse povo tem que servir aos interesses do povo. E é isso que a nossa elite mesquinha não quer. A combater a desigualdade social, que é uma chaga, que é um país que viveu mais de 350 anos de escravidão, e no momento de crescimento econômico, a riqueza ia para eles. E no momento da crise, a crise é para os pobres e a riqueza continua para eles. Não é à toa que nós tivemos o crescimento dos bilionários brasileiros que estão de costas para o povo, enquanto o povo está passando fome. E essa é a questão do trabalho. Não dá para discutir direito ao trabalho sem a gente discutir uma reforma agrária radical nesse país. Distribuição de terra. Quero saudar os companheiros da Frente Nacional de Luta que ocuparam o ITESP exigindo reforma agrária, porque o povo precisa trabalhar, e se o campo não planta, a cidade não janta. Ao mesmo tempo, nós sabemos que essa elite mesquinha que apoiou o Bolsonaro e de uma forma muito oportunista fez coro, apoiou um genocida miliciano, ela também está disposta a desembarcar do projeto Bolsonaro. E pode embarcar em outros projetos, mudando a cara, mudando o embrulho, mas trazendo o mesmo conteúdo. E é por isso que a gente não pode estar ao lado dos inimigos históricos da classe trabalhadora. Não podemos estar ao lado de Alckmin, que era o governador que mandou fazer a reintegração de Poço e Pinheirinho. Não podemos estar do lado de Kassab, que é um especulador imobiliário. Precisamos discutir a fundo o que foi Belo Monstro, o que foi todas as reformas da Previdência, o que foi a reforma trabalhista, o que foram as grandes obras, a Copa do Mundo, quando nós saímos para a rua dizer que a prioridade não era construir estádio, mas sim dar moradia para o povo. Essa é
plataforma do PSOL. O PSOL surgiu, foi fundado para garantir independência de classe, para garantir que o povo trabalhador tivesse uma ferramenta de luta política, e não é nos confundindo com os inimigos históricos da classe trabalhadora que nós vamos construir um futuro. Desejo aqui muita altivez para a gente conseguir derrotar fora Bolsonaro, derrotar o Bolsonaro e derrotar agora. A gente precisa retomar o processo de rua para derrotar Bolsonaro e exigir a saída desse genocida. Mas nós precisamos ter altivez, porque nós não podemos cometer o direito de vender ilusões e não mudar radicalmente esse povo, porque a desilusão é o berço do fascismo. O fascismo cresce na desilusão, a extrema-direita cresce na desilusão, e o PSOL, a nossa história, é uma história de coerência, de luta e de compromisso com os de baixo e de ataque e de luta direta contra esses que estão explorando o nosso povo. Muito obrigada.